Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, ou abrir a nossa Bíblia aqui no telão, capítulo 11. Mateus 11, a partir do versículo 28. Todos acharam? Provavelmente você tem grifado isso na sua Bíblia. É um versículo que a gente conhece bastante. E eu gosto quando o Espírito Santo manda eu falar texto que eu conheço, ou acho que conheço. Porque aí você vê que você não conhece. E é ótimo. E aí você grifa de novo, e o Espírito Santo fala. Maravilhoso. Mateus 11, 28. Então, nós temos aqui, nesse texto que a gente vai ler, versículo 28, 29 e 30, dois convites de Jesus. Vamos ver qual é o primeiro. O primeiro é que todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados venham até Ele. E Ele vai dar o quê? Alívio. Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem já experimentou alívio na presença do Senhor? Alguma vez, pelo menos. Você já foi até Ele uma vez cansado? Sempre? De quarta-feira passada, metade da igreja estava cansada. E aí, a gente experimentou alívio. Então, o primeiro convite que Jesus faz é um convite para os que estão cansados e sobrecarregados e oprimidos. E eu entendo que a maioria das pessoas vem primeiro para Jesus por causa disso. Eu entendo que a maioria das pessoas vem até Jesus por causa de uma necessidade. Por causa de um problema. Porque está confuso, está aflito, não está dormindo, está triste, está com problema. E a gente sabe que a maior parte do ministério de Jesus foi tocando pessoas aflitas, doentes, cansadas. Não foi assim? A maior parte do ministério dele foi curando e dando alívio. Só que nós temos aqui em seguida, versículo 29, um outro convite, diferente do primeiro. No versículo 29 ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No versículo 29, Deus está fazendo um segundo convite. No primeiro, Ele está oferecendo alívio para o cansado. Aqui no versículo 29, Ele está oferecendo descanso para a alma. Mas para você ter descanso na tua alma, Ele propõe uma troca de jugo. Você traz o teu e Ele te dá o dele. Descanso é muito, muito mais profundo do que alívio. Às vezes você está com uma dor, aí daqui a um tempo a gente te pergunta assim, melhorou? Você fala, aliviou. O que significa quando você fala que aliviou a dor? Ainda está doendo, mas melhorou um pouco. Não é assim? Hã? Aliviar é eu penso assim, um respiro. Você fala, ai, nem acredito que aliviou. Ai, glória a Deus, porque já está 2 horas doendo. Aí dá aquele alívio. Mas não é 100%.
E o descanso que Jesus propõe no versículo 29, ele é duradouro e profundo. Descanso é mais do que alívio. Agora, o que tem a ver ele falar de jugo? Primeiro porque jugo é uma coisa que a gente não, culturalmente a gente não tem mais esse contexto. Né? A gente não vê jugo, a gente não fala disso. Mas eu trouxe umas fotos para vocês. Não sei quantos sabem o que é um jugo. Trouxe 3 fotos para vocês. Olha só. O jugo era feito de madeira sob medida. Então, essa parte daqui, né, reta, é o jugo. E essa parte assim ali, ó, que tem 2, como se fossem 2 anéis, é o que eles chamam de canga. Nesse meinho ali, olha, que a cabeça do bicho entrava. Olha ali, depois ali no desenho do lado, os bois. Tem a outra foto, né, Vlad? Ali fica bem melhor, dá para ver? Então, presta atenção. O jugo era feito sob medida e tinha que ser 2 animais iguais. Presta atenção nisso. Não podia colocar um cavalo e uma mula. Não podia colocar um jegue e um boi. O jugo era feito na medida dos animais, os animais teriam que ser iguais. Esse jugo obrigatoriamente fazia com que os animais andassem no mesmo ritmo, do mesmo jeito, para o mesmo lado. Não podia um querer para a direita, outro para a esquerda. Era obrigatório eles andarem juntos. Se um resolvesse da cabeça deles, imagina na cabeça do boi, sabe igual que acontece na nossa cabeça, a gente resolve fazer diferente? E ele resolve ir para um lado e o outro para o outro. Sabe o que acontece com esse negócio no pescoço deles? Fere, machuca. Então, você tem que ficar bem alinhadinho para andar um do lado do outro. Então, o jugo, ele também servia, porque essa foto não mostra, mas para dividir a carga, porque normalmente eles levavam cargas pesadas. Então, isso servia para ficar distribuído de maneira igual o peso da carga. Tudo bem? Então, o que o jugo fala para nós? Fala de andar junto, fala de unidade, fala de estar conectado com o outro. O que mais? Dividir as cargas. E o jugo fala também de submissão. O animal, estou falando por enquanto do animal, ele tinha que se curvar para enfiar a cabeça ali. Porque o negócio não é alto. O negócio é baixo. Então, ele era forçado a se curvar e colocar a cabeça ali dentro do negócio. Então, o jugo também fala de submissão, obediência, alguém que está rendido. No caso dos animais, estão rendidos a uma situação que eles, gostando ou não, têm que viver daquela maneira. Agora, vamos voltar aqui no que Jesus disse, no versículo 29. Presta atenção, com essa informação que eu te dei. Ele diz assim: toma sobre você o meu jugo, e ele declara no versículo 30 que o jugo dele é suave e leve. Aprenda de mim. Como você vai aprender dele? Andando com ele. Observando. Você vai se acostumar com o ritmo. Você vai se acostumar com a passada. Você vai se acostumar com o cheiro. Você vai acostumar com a voz. Daqui 3 passos nós vamos parar, Jane. Ok? 1, 2, 3. Parei.
você aprende com Ele, andando com Ele. E Ele diz que se você tirar o teu fardo, que é muito pesado, e trocar com Ele, tomar o dele, Ele diz, isso vai ser bom para você. E você vai encontrar o que você tem procurado, que é descanso. E então, Jesus chega para mim, para você e diz assim, Jane, põe o teu pescoço aí. Vamos lá, abaixa. Coloca a cabeça aí. Se mexer é pior. Fica quietinho. Porque tudo que eu vou fazer para você, Jane, é bom. Não precisa espernear, não precisa dar escândalo, entendeu? Não precisa desesperar. Porque tudo que eu vou fazer andando com você vai ser bom. Então vocês percebem que do versículo 28 para o versículo 29 tem uma mudança de convite. Então Jesus veio para dar alívio, Ele veio para nos curar, Ele veio para nos libertar, mas quando Ele fala para a gente colocar, né, a nossa vida debaixo do jugo dele, Ele está falando de um outro nível de relacionamento. Ele está falando, vamos andar junto, Ele está falando de compromisso. Ele está falando de permanecer nele e Ele em mim. Ele não vai deixar de me curar. Ele sempre será o Deus que cura. Ele ainda é o Deus que faz milagres. Só que Ele tem muito mais. Então o convite no versículo 29 é: chega mais perto. Vem me conhecer. Eu vou te ensinar. Você está muito bravo. Você precisa ser manso. Tem gente que tem uma braveza. Aí é só pôr a cabeça no jugo que fica bom. Não é? Mas e até decidir abaixar e pôr a cabeça? Então Ele está propondo para mim andar com Ele. Ele está propondo para mim, Jane, conforme você vai andando comigo, você vai me conhecer, você vai passar a me amar e você vai ficar semelhante a mim. E por que estamos conectados? Porque você está se alimentando de mim. Então, eu estou sendo glorificado na tua vida. Quando eu falei para vocês assim, preste atenção que tem que ser 2 animais iguais, para você entender o jugo desigual. Já ouviu falar do jugo desigual? Tem um texto, 2 Coríntios 6. Talvez você já tenha lido 1 milhão de vezes. Mas com essa informação a respeito dos animais, tenta entender esse texto e o que Jesus quer nos ensinar a respeito do jugo desigual. Então não tem como colocar o jegue e o boi juntos. Eles têm altura diferente, peso diferente, força diferente. Eles não vão sair do lugar. E provavelmente eles vão se machucar. E aí ele vai dizer que não tem como ter comunhão entre luz e trevas. Não tem, olha só, não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois a sociedade tem a justiça, o que pode ter de união ou sociedade entre justiça e injustiça? Ou que comunhão tem entre luz e trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? É o nome de um principado. Ou
que comunhão ou que unidade pode ter entre o que é do Senhor e o que não é? Então a gente entende, porque às vezes se fala muito na igreja, né, de julgo desigual. E aí você compreende que quando você vai se emparelhar ali com Jesus e colocar a sua cabeça embaixo do jugo dele, você tem que estar na luz para fazer isso. Porque ele não pode andar com você se você for trevas. Só pode andar luz com luz. E ele diz para a gente não se sujeitar a um tipo de julgo desigual. Isso em qualquer nível. Porque não tem como andar. Tem um outro versículo que fala, se não tiver concordância, como é que pode? Não tem jeito. Não, mas eu quero levantar. Não, o outro eu quero abaixar. Eu quero ir para a direita, o outro quer ir para a esquerda. E quando nós chegamos diante de Jesus, nós temos muitas opiniões, continuamos tendo muitas opiniões, mas Paulo diz que nós somos mortos agora em Cristo Jesus, né? Nós morremos para nós mesmos. Então significa que morto, apesar de ter opinião, não pode falar. Já viu morto falando? Quem não está morto, né? Mas mortos para nós mesmos e vivos para Cristo. Ou seja, a opinião dele é que vale agora, é o que ele fala que vale, é o que ele manda que vale. E isso pode parecer para você uma coisa ruim, mas Jesus fala, isso é bom, isso é suave, isso é leve. Abra em Lucas, capítulo 17. 17, a partir do versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ele logo que os viu, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe glórias. E este era samaritano. Perguntou então Jesus, não foram curados 10? E os outros 9, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este. 10 leprosos, 10 doentes, 10 pessoas necessitadas. Vem ao encontro daquele que cura. Nenhum problema nisso. E no caminho que Jesus fala, vocês vão andando, que vocês vão ficar curados. Eles foram os 10 curados. E somente um volta dando glória a Deus. Somente um volta querendo algo mais de Jesus. Os outros foram curados. E ponto. Recebeu um alívio. Quantas vezes eu ouço a pessoa dizer assim na igreja, está passando por um problema, tal, nananã. Aí vem na igreja, tal. Aí o problema dá uma aliviada. Sabe o que acontece? Some. Quando o negócio aperta de novo, volta. Aí busca mais um pouco de alívio. Aí foi aliviada, some. Não é assim com todo mundo. Estou dizendo que é comum. Os outros foram curados e continuaram a viver a sua vida. Um voltou. E vocês reparam que quando ele chegou, o que ele faz diante de Jesus? Vocês repararam? Se prostra diante dele, com o rosto inteiro. Ele não só veio agradecer
Porque se ele viesse agradecer, ele poderia, obrigado, hein, valeu, tchau, e vai embora. Mas ele teve um entendimento. Eu entendo que ele teve ali uma revelação diante de quem ele estava. Eu acho que na volta, ele, sem saber, ele estava procurando algo além do alívio. Que quando a gente volta, a gente nem sabe direito o que é esse negócio de andar com ele, de ouvir, de descanso. Às vezes você está sofrendo tanto que o alívio já está de bom tamanho. E a gente só se contenta com isso. Mas Jesus tem mais do que alívio, mais do que cura. Ele tem, o evangelho, ele não é só um evangelho de poder e de cura. O propósito do evangelho é nos transformar. Mas nem todos permanecem para ser transformados. Como acontece aqui. João capítulo 6. Aqui é interessante esse texto porque antes dele estar dizendo isso, Jesus, aconteceram tantos milagres, tantas maravilhas. A gente sabe que coisas tremendas aconteceram. E multiplicação de peixe, multiplicação de pão, e cego enxergando, morto ressuscitando. E aqui no capítulo 6, nesse momento, a história começa a ficar um pouquinho mais tensa. Ele aqui não está falando de milagre, de cura, porque em muitos momentos ele falou, a maioria dos momentos ele falava sobre isso. Mas aqui no versículo 56, 57, começa um papo assim, se você comer da minha carne, beber do meu sangue, se você permanecer em mim e eu em ti, começa um papo diferente, vocês concordam? Não é um papo assim, venham todos os que estão cansados e eu vou aliviar todo mundo. Esse discurso tem o seu lugar. Mas aqui, tem nada a ver com isso. Tem a ver, olha, se a gente não andar junto, debaixo do mesmo jugo, se você não comer a poeira da areia do meu pé, se você não comer do meu pão, se você não beber do meu sangue, eu não permaneço em você, nem você em mim. Aqui em João, ele está falando de um nível de conexão, de intimidade, de relacionamento muito, muito além do que as outras coisas que ele estava falando. Ele chega a dizer que se você não comer a carne do Filho do Homem, nem beber o seu sangue, você não terá vida. Você pode até ter sido curado. É possível alguém ser curado e não ter a vida do Filho? Com certeza. É o que mais tem. Próximo versículo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Ele está falando isso aqui porque antes ele estava falando do maná. Porque antes ele estava alimentando o povo com pão. E depois que ele alimenta o povo com pão, ele vem se declarando que ele é o pão da vida. Então ele dá o pão e agora o nível muda. Ele diz, eu dou o pão, mas agora eu quero dizer que eu sou o pão. Então quando aqui vai dizer da verdadeira comida, a verdadeira comida é estar com ele. Porque ele diz, se você comer o pão da padaria, ou o pão que eu te dou, toda hora você vai ter fome de novo. Mas se você comer o pão que sou eu, olha a diferença, não o pão que eu estou te dando. Toda vez que você comer o pão que eu estou te dando, você vai ter fome de novo. Se você comer o pão que sou eu, você nunca mais
terá fome. Foi o que ele falou para a samaritana. Se você beber água dessa daqui, toda hora você vai ter sede de novo. Mas se você beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. E aí ela diz, então, onde está essa água? Me dá dessa água. Aí ele diz, eu sou essa água. Imagina que loucura. Ele é a água, ele é o pão. E aí ele vai aprofundando, aprofundando, aprofundando. E o que acontece? O pessoal que estava perto, que eram, além dos 12 discípulos, tinha outros discípulos, eles declaram que aquilo ali está ficando muito, como posso dizer, muito radical, entende? Está ficando muito, muito estreito esse caminho. E eles falam assim, esse discurso aí está ficando pesado. Olha lá, e olha que quem está indo embora e está falando isso eram os discípulos. Os que estavam andando com ele há mais tempo. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Porque Jesus está se apresentando aqui e declarando para eles, olha, eu curo, eu salvo, eu liberto, mas eu tenho algo a mais para vocês. Eu quero intimidade, eu quero relacionamento. Permanecer. Imagina, você permanece em mim e eu em você. Quer dizer, tudo junto e misturado. O que eu tenho para vocês é a gente andar junto, debaixo do mesmo jugo. Aqueles que estavam interessados só na bênção, os que estavam interessados só no emprego, os que estavam interessados só em comer e encher a barriga, os que estavam interessados só em arrumar mulher ou marido, os que estavam interessados só em casar. A gente está com compromisso. A gente está um pouco ocupado, então a gente fica para a próxima. Eu já consegui o que eu queria. Tchau. E aí eu acho perfeito o que Jesus faz. Ele olha para os 12 que ficaram, que assim, já que está todo mundo indo embora, vamos resolver já o caso, né? Aí ele olha para os 12 que ficaram, e ele vai dizer assim, e vocês? Também vão embora? A porta está aberta. E vocês também estão querendo ir embora? E eles dão uma resposta que assim, que pela resposta você entende que eles entenderam que Jesus era muito mais do que um Deus que sarava, curava e dava pão. Aí eles dizem assim, Senhor, nós não vamos para lugar nenhum, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eles não estão dizendo assim, nós vamos ficar com vocês porque é bom, porque amanhã nós vamos ter fome de novo. É sempre bom estar do lado de quem faz pão aparecer. Eu vou ficar do teu lado, Jesus, porque sabe como que é casamento hoje em dia, né? O povo casa, descasa, porque se amanhã eu descasar, eu vou precisar do Senhor de novo. Eu vou ficar do teu lado, Jesus, porque sabe como é a crise, eu estou com emprego, mas não se sabe o dia de amanhã. Não. Por que eles resolveram ficar? Porque eles sabiam que ele tinha uma coisa que ninguém mais poderia ter. Eles estão falando aqui de uma palavra que é eterna, de um Deus que é eterno, que é vivo. Então nós não vamos embora. Nós vamos ficar. Como é sério, né? Porque esse descanso que ele propõe para nós, eu entendi essa semana que é quando ele diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é que eu me submeta.
A vontade dele é que eu me abaixe e coloque o meu pescoço debaixo do jugo dele. É a vontade dele que eu me renda, que eu entregue o controle para ele. E se eu fizer isso, eu vou ter descanso. Eu vou ter uma cura. Eu entendo que quando a gente começa a andar com Jesus nesse nível, nesse ritmo, a gente vai experimentando uma cura muito mais do que a física que a gente recebeu num primeiro momento. A gente recebe muito mais do que uma libertação de demônios. Ele vai nos curando profundamente. Quem já teve essa experiência sabe. E aí quando você no meio do caminho está sendo curado, você até chega a perguntar assim, mas eu pensei até que eu já tivesse sido curado. Foi. Mas eu entendo que a cura na nossa alma tem níveis. E aí você vai andando, e aí ele vai te curando, e você vai andando, ele vai te curando, você vai deixando. Quando você empaca, ele para não te machucar, porque ele te ama. Aí ele olha para você, e aí, vamos? Tá pronto? Vamos de novo? Eu vou te ensinar de novo. Anda devagar. Olha para mim. Sabe por que você está se machucando? Porque não está olhando para mim. E não dá para a gente ficar tirando a cabeça do negócio. E indo viver a nossa própria vida. Aí a coisa aperta, você volta, enfia a cabeça de novo. Aí você fica lá por um tempo, tira a cabeça de novo, vai viver a tua vida. Porque se vocês andarem comigo, vocês vão aprender tudo. Vocês vão aprender absolutamente tudo. Então você tira o teu fardo, que já ficou bem claro que você não dá conta dele. E aonde você vai colocar na cruz, joga ele aí. Mas você não vai ficar sem fardo. Por garantia, você vai pôr o meu. Porque então a gente vai andar junto o tempo todo. E eu acho lindo quando Jesus fala que se a gente o ama, a gente deve guardar os seus mandamentos, não é? Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aí você entende que tudo isso que a gente está lendo aqui são os mandamentos. Então se submeter é um mandamento, se render é um mandamento, tomar o jugo dele é um mandamento. E aí eu fui ler um versículo hoje. Coloca para mim, Vlad, eu não te dei esse. 1 João 5,3. 1 João 5,3, que diz que os mandamentos de Deus não são penosos. O que vai dar ainda mais peso para o que Jesus fala em Mateus, quando ele fala que o fardo dele é leve, é suave. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos, quando eu guardo, não é penoso. Porque se a gente tem uma ideia, não é? De que obedecer é ruim, de que fazer do jeito dele é péssimo. E ele deixa todo o caminho para a gente, ele explica tudo. Gente, já viu um Deus que explica mais? Ele deixa tudo explicado. Como faz, o que não faz, para onde vai, que horas abaixa, que horas levanta. E por que nós continuamos sofrendo? E por que a gente continua de alívio em alívio, esperando a dor voltar? Dor quando volta é um negócio. A dor quando volta vem com tudo. Eu não preciso esperar a dor voltar. Eu posso ter descanso na presença dele. Ele diz que na presença dele há plenitude de alegria.
E o que a gente está fazendo fora desse jugo? Se machucando. O que estamos fazendo que ainda não estamos nesse nível de intimidade, de conexão, que eu não preciso mais de nada porque não tenho mais fome, não preciso correr por aí atrás dos maridos igual a samaritana, porque ela tinha, muito provavelmente, muitos problemas de alma, e por isso, muito provavelmente, trocava toda hora de marido, porque o que ela tinha que encontrar em Jesus, ela estava tentando encontrar nos homens. E por que nós ainda andamos sofrendo, aflitos, tristes, se nele eu tenho tudo? Porque é muito difícil para o homem abaixar a cabeça. Desde antes da fundação do mundo, lá no céu, Lúcifer resolveu um dia não abaixar mais a cabeça e não se curvar mais diante do Senhor. E quis ser dono do próprio nariz. Deus cria o homem para si. Então o homem foi criado para Deus. Como foi ali o pecado de Adão e Eva? Eles viviam para Deus, não era? Deus os fez para Ele. Deus os fez dependentes dEle, conectados com Ele, intimidade, todo dia conversava. Outro dia a Jussara me pegou ali no corredor e falou assim, ela é ótima, né? Depois do discipulado, ela fica borbulhando as ideias na cabeça. Pastor, eu estou inconformada. Como que esse Adão e essa Eva, bem assim que ela fala, não quiseram mais estar com Jesus todo dia, com Deus todo dia, conversando? Ah, se fosse eu. Como assim eles decidiram, porque era muito claro a consequência de fazer o que eles fizeram. O pecado não foi um acidente, eles pensaram. E aí um dia o homem decide, eu não quero viver mais para Deus, eu quero viver para mim mesmo. E eu vivo para mim, eu sou o máximo. E eu vivo com a cabeça erguida. E o mundo ensina a gente a viver com o nariz em pé, é ou não é? Não abaixe a cabeça para as pessoas, mas a gente aprende isso desde criança, né? É um horror isso. E a salvação do homem é abaixar a cabeça. A salvação do homem é se curvar. A salvação do homem é se arrepender e voltar. A salvação do homem é permanecer em Cristo. Você não é um bobo porque abaixa a cabeça. Você não é um... As pessoas falam tantas coisas quando vem a gente fazendo certas coisas. Mas eu não vou fazer de outro jeito. Eu vou continuar com a minha cabeça ali. Às vezes é difícil. Às vezes eu quero fazer outras coisas. Às vezes eu tenho muitas opiniões e elas são ótimas. Vocês não sabem eu falando com Deus as coisas que eu falo. Eu falo uns detalhes para ele porque eu acho que ele não está percebendo, entendeu? Aí eu tento explicar e eu tento dar ideias para ele, sabe? E aí depois eu me pego ridícula. Eu falando, explicando, porque vai que ele não prestou atenção em todos os detalhes. Então, o Senhor, Ele nos chama, e eu não entendo que é um chamado para ser uma única vez na vida. Esse chamado que Ele tem para nós de andar com Ele é todo dia. Muitos aqui já fizeram isso, já se submeteram ao Senhor. Mas é algo que a gente tem que fazer todo dia.
todo dia me render, todo dia renovar minha aliança com Ele. Todo dia confessar a minha soberba, o meu orgulho. E confiar que enquanto eu vou andando, Ele vai cumprindo a vontade dEle. E a vontade dEle vai ser incrível. Vai ser linda. E a vontade dEle vai glorificar o Pai. Eu andar com Ele vai glorificá-lo. E essa é a vontade do Pai. Amém? Eu queria que a gente pudesse ter um tempo de oração. E eu creio que há pessoas aqui que podem estar no momento precisando muito de cura, de alívio. Pode ser que você esteja passando uma dor física, uma dor emocional. E você precisa de uma libertação, de uma cura. E o nosso Deus, Ele é Jeová Rafa, o Deus que sara. Então eu creio que quando você chegar diante dEle, e especialmente se você estiver cansado e oprimido, eu creio que Deus tem uma porção do alívio dEle para você. Mas eu também quero te desafiar a querer mais de Deus. A querer mais do que as suas necessidades. Eu quero te desafiar a não ir embora como todos foram. A te desafiar a olhar para Ele e saber que tem um preço muito alto a se pagar. Mas você decide permanecer nele. Faça aí a sua oração com o Senhor.